Kitesurf ou wingfoil? Essa é uma das perguntas que a gente mais recebe da galera que, pô, putz, tá legal esse negócio que vocês fazem, isso e aquilo, mas e aí, eu faço kite, eu faço wing, por onde que é melhor começar, o que eu devo fazer? Galera, papo reto, se der, faz os dois, porque são esportes totalmente parecidos e ao mesmo tempo totalmente diferentes, entendeu? Não, né? Entendeu não, né? Mas é por isso que nesse vídeo aqui a gente vai meio que colocar o kitesurf e o wingfoil num raio-x, claro, de uma maneira genérica, para a gente poder explanar um pouquinho aqui sobre esses esportes e aí cada um tirar a sua própria conclusão, fechou? Mas uma coisa que nós vamos colocar aqui mesmo para comparar é se você tá dando um like no videozinho, pô. Porque, na verdade, o videozinho é videozão, meu. Aí, a produção já tava me enchendo o saco. Porque aqui não tem inho. Aqui é ão, mano. Aqui é ão. E aí, entendeu? Já diria o Pedrão, já diria o Marquinho, Montenegro. Só que o Marquinho é Marcão, entendeu? E aí, a parada é a seguinte, galera. Deixa aquele joinha, se inscreve no canal, porque isso é super importante pra gente continuar trazendo, produzindo conteúdo pra vocês e a gente ter essa troca por aqui. Fechou? Então vamos nessa, LKB Esportes, Viva Out e fique on! Vamos partir do princípio, galera, que nesse vídeo aqui a gente tá falando assim de pessoas que querem começar a praticar, certo? Kitesurf e wingfoil. Então, de uma maneira bem genérica e bem ampla aqui, dispositivos diferentes, né? Para quem tá começando no kitesurf, vai começar com aquela pipa lá em cima, linhas e a prancha bidirecional, a prancha twin tip, que é a prancha onde todos aprendem a velejar, aquela bem parecida com a de wakeboard. E o wingfoil é vela inflável na mão, como se fosse, né, uma estilo windsurf, só que não é uma vela rígida que você tem ali acoplada à prancha, não. É uma vela inflável que vai na mão e uma prancha de fibra com o set de foil embaixo, ou seja, mastro e aquele aviãozinho lá embaixo para você poder flutuar e levitar. Ah, mas não dá para fazer o wingfoil com outras pranchas? Sinceramente, pô, até dá. Até de twin tip tem vídeo de fazendo isso aí, entendeu? Mas não, wingfoil, foil, entendeu? Então você tem que começar praticando ele de foil, vai aprender o foil, dá para aprender o foil do zero. Então é isso, coisas diferentes. Vamos lá, panorama número 1, sensação e estilo. Galera, a gente conversa, né? Tem aquele eu vou para um lado, vou para um outro de wingfoil, mas pratico mesmo kitesurf, gosto muito, me divirto muito quando estou ali evoluindo, aprendendo wingfoil. Mas a parada é a seguinte, que a gente costuma escutar e ouvir e trocar, certo? O kitesurf, ele te dá uma sensação de ter as mãos um pouco mais soltas, um pouco mais livres, tá? Mesmo porque é isso, você tem a barra de comando, mas a barra é uma parada super compacta, não fica nada na sua frente ali além das linhas. O wingfoil, você tem que ficar com a asa na mão. Futuramente você até acopla ela também no trapézio, etc. Mas basicamente ela vai sim ou sim estar na sua frente, você vai estar com a mão ali na asa, então é um dispositivo que você vai ter que segurar o tempo inteiro. Muita gente fala, então eu prefiro o kite porque me dá uma sensação de liberdade maior nesse quesito. Eu prefiro o wing porque eu gosto de ter aquela sensação de ter a pressão, de ter a asa na mão. Então esse daí é um pouco da diferença das sensações. O kitesurf, sim, por enquanto, pelo menos, para quem vai evoluir, né, e quer chegar naquela performance, o kitesurf, por enquanto, ele dá uma liberdade, uma possibilidade maior também de grandes voos, de voos com muita pressão, saltos, etc. Enquanto o wingfoil também possibilita saltar, fazer manobras, giros, mas um pouco mais limitado na questão de pressão, na questão de altura. Então, se o seu objetivo um dia é voar
lá no topo da montanha, que nem você vê a galera aí nos eventos de Big Air, o kitesurf possibilita esses voos mais altos. Mas é isso, né? Ó, cada um tem os seus pontos. Uma das coisas mais legais que a galera do wingfoil tá desbravando e evoluindo cada vez mais, por exemplo, é para poder fazer o surf foil. Então, o wing é uma baita ferramenta que pode te colocar naquelas ondas, aquelas marolas, aquelas ondulações mais gordas, que é ideal para a energia do foil, você flutuar ali contornando, e aquilo ali de wing, você literalmente solta o wing, mata a vela e vem só no surf, sem a interferência do vento. Você literalmente vem ali 100% no surf, enquanto a onda te proporcionar energia para você surfar. É possível surfar no kite? Sim! É possível surfar no kite, com prancha de wave ou com foil inclusive, mas você já vai precisar de mais atenção com o kite ali, o tempo inteiro você vai precisar ajustar a sua vela para poder se manter dentro da onda, etc, etc, etc. Então, são aí prós, contras ou, na verdade, simplesmente ferramentas diferentes aí em relação à sensação e em relação a estilos, beleza? Vamos lá, um outro ponto, número 2 aqui, logística e segurança. Vamos analisar mais ou menos aí esses dois quesitos e como o kitesurf e o wingfoil trabalham aí dentro. Primeiro de tudo, ambos os esportes são esportes radicais, então sim, todos eles exigem, né, um aprendizado com metodologia, com responsabilidade, com profissionais homologados, chancelados, para poder te passar um passo a passo que vão evitar ao máximo te colocar em risco e ir a terceiros. Isso daí é fundamental, ponto de partida para quem quer aprender ou kitesurf ou wingfoil. Busque escolas e profissionais capacitados. Vamos lá, então em relação à segurança, aprendizagem, esses são os pontos. Depois, né, o que pode ou não acontecer? O kitesurf, além de um esporte radical, ele é um esporte de arrasto, então ele demanda uma atenção maior, principalmente em relação a terceiros, dependendo da geografia onde você estiver, você precisa de algumas condições mais específicas e acredito que sim demande, né, alguns pontos de atenção a mais, mas que se forem respeitados e devidamente executado, deveria funcionar tudo bem, beleza? Uma coisa que é bem interessante é kitesurf. Puta, acabou o vento, acabou o vento agora, e agora? O kite, técnica de auto-resgate, você vai se auto-resgatar e você vai permanecer ali com seu kite inflável. Aquele ali é uma boia, foi feito para boiar. Existe uma técnica onde você se posiciona em relação ao vento, faz a vela direitinho para poder se auto-resgatar o mais rápido e eficientemente possível. O wingfoil tem uma vantagem interessante em relação a isso daí. Você tem a prancha com uma maior flutuação. Então, você pode simplesmente colocar o seu lash, por exemplo, do wing no pé, deitar na sua prancha e remar para uma parte costeira mais próxima, né, para terra firme mais próxima. Ou se não, você ficar de joelhinho, dar o joelhinho na prancha, ali posicionar o seu wing na vela para a vela também ir te levando devagarinho. Então algumas pessoas se sentem mais seguras tendo esse dispositivo, a prancha com maior flutuação, a possibilidade da remada, para poder se resgatar numa situação dessa em que, por exemplo, o vento acabou, eu entrei num perrengue, num buraco de vento, aconteceu alguma coisa, eu sinto mais seguro para sair da água de kite ou de wing. Logística que a gente falou, o kite com a prancha bidirecional ainda é mais fácil, né, de se locomover, de transportar, do que o wingfoil, que tem ali uma prancha justamente maior, com maior flutuação, com um set de foil, apesar de o wing ser menor, né, o kite dobrado, o wing dobrado, praticamente iguais, praticamente anula ali a dificuldade em relação a um e outro.
né? Mas a prancha do kite, a mobilidade com a prancha do kite, tanto para viajar quanto na areia, para entrar e sair da água, carregar, acaba sendo mais fácil. Então, muitas pessoas ainda ficam naquela, mais trambolho ou menos trambolho. Tudo isso depende muito, beleza? Então, aí fica a seu critério o que vale a pena, o que não vale a pena. Aonde você vai mais velejar, qual é o pico mais frequente que você frequenta, pô, tem uma estrutura legal, não tem, etc. E aí a gente vai para o nosso último quesito que a gente queria passar aqui para vocês também. Onde praticar, né? É muito interessante analisar isso daí, porque tipo, eu quero praticar uma coisa que me permita estar mais tempo dentro da água. Então, por exemplo, vou dar um exemplo super prático, inclusive pessoal aqui para vocês. A gente, LKB, nossa base fica aqui na Ilha Bela. Ilha Bela é um lugar onde a gente tem vários dias de vento por ano, praticamente aí muito bem distribuídos os dias, então dá para ir para a água 200 dias por ano brincando. Só que a nossa geografia, ela proporciona, ela facilita muito mais a prática do wingfoil do que do kitesurf. Por quê? Porque aqui na ilha as nossas praias são pequenas, as faixas de areia, né, são menores, a encosta, né, a montanha, ela é muito próxima, então o ambiente costeiro, ele tem muito buraco, o vento é muito sujo, né, e o vento realmente vai passar limpinho, gostoso para fazer um velejo legal no meio do canal. Então, para o wingfoil, é muito legal, porque você sabe que tem vento ali. O que você vai fazer? Puta, vou entrar aqui no vento rajado, vou dar uma remada, vou chegar no vento e vou fazer o meu velejo. Enquanto o kite, por exemplo, apesar de super possível, e eu particularmente pratico muito mais kite do que o wing, mas exige uma operação um pouco mais complexa. Então, uma embarcação de apoio, de repente um pier, da onde você vai entrar, etc. Né? E um wing não, um wing, você viu que o vento está passando ali, você, de uma posição geográfica não muito favorável, consegue ir lá e consegue velejar. Então, esse tá aí um pró, por exemplo, wingfoil em relação ao kitesurf. Mas vamos pensar em alguma outra coisa. A água é rasa. E aí, galera? Então, vocês veem aí os pesos, né? Por exemplo, se você vai velejar numa região onde é um banhado, né? Um alagado aqui, um banhado onde não tem profundidade, o calado é muito raso, tem banco de areia, qualquer hora ali, pum, o foil pode dar uma topada. Então, o kitesurf pode ser uma melhor opção, né? Por exemplo, o Rio Grande do Sul, que é um lugar onde poucos conhecem aí o velejo sensacional que existe lá, mas se tiverem oportunidade, vai fazer uma viagem para o Rio Grande do Sul, leva o equipo, galera, que é sensacional velejar lá. Mas o Rio Grande do Sul, ele é muito rico em lagoas de água doce, né? Com aquela vegetação rasteira que você vê assim, ó, saindo na beirinha da água, né? Várias lagoas legais, super rasinhas, água doce. E aí é muito legal fazer um velejo de kite lá, coisa que de wing já não ia rolar, tanto pela profundidade, o calado da lagoa, quanto pela própria vegetação que tem ali. Então, são esses prós e contras. Pô, moro em tal lugar, deixa eu pensar aqui, o que é melhor, kitesurf ou wingfoil? O que vai me deixar mais dentro d'água, né? Onde que eu vou ganhar mais horas de água e vou me divertir mais? Então isso são coisas aí que valem a pena você analisar antes de fazer uma decisão. Mas voltando, depois de explanar esses 4 cenários para vocês aqui, se tiverem a oportunidade de praticar os dois, são coisas completamente diferentes, sensações diferentes e com possibilidades diferentes. Então, o importante é ir para dentro d'água. Se tiver a oportunidade de velejar de kite, de velejar de wing, se joga que você não vai se arrepender. E aí, curtiu? Tem alguma dúvida? Quer saber onde praticar? Quer tirar qualquer aqui? Deixa nos comentários que a gente responde para vocês. E claro, já deixa aquele joinha se chegou até aqui nesse vídeo e a gente se vê no próximo. LKB Esportes, viva out e fique on!